Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Que dia lindo, que dia glorioso, né? Uma manhã de domingo. E a nossa vida é cheia de complexidade, né? Hoje é um dia festivo, nós estamos celebrando mais um ano de vida do nosso pastor. E eu quero te agradecer, pastor Luiz, porque no dia do seu aniversário, o Senhor me convidou para ministrar essa palavra. Eu quero dedicar essa palavra ao Senhor e a ti. Obrigada por esses dias que você tem se desgastado, se esforçado, se preparado para cuidar de nós. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque ovelha é muito bom, mas a gente também dá trabalho. E o Senhor tem tido paciência, amorosidade. E que Deus te recompense por todo esse esforço. Em nome de Jesus. E a palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração é essa: benignidade, atributo de Deus e qualidade do fruto do Espírito Santo. E a complexidade que eu havia dito é porque, ao mesmo tempo que nós estamos celebrando o aniversário, celebramos a volta de uma serva de Deus para casa, né? O home care. Então, a vida do crente é essa: de manhã celebra uma coisa, à noite celebra outra. Tudo é celebração. Amém? Encurve sua cabeça que nós vamos orar. Senhor, como é bom estar na tua casa. O melhor lugar para se viver é a tua casa. O melhor lugar é a tua presença. E a tua presença hoje nesse lugar é sensível, é palpável. Aqui estão os teus convidados. Aqui está a tua noiva, Senhor. Que o Senhor possa falar a cada um do jeito que o Senhor quer interpretar. E eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Cadê o povo aí da mídia? Olha que povo lindo, gente. Eu amo vocês. Não fique com raiva de mim, tá? É porque eu passei uma lista para eles de palavra. Você não precisa abrir, embora eu recomende que você leia as citações que eu vou passar aqui. É porque para cada citação tem uma tradução diferente. Então, se fosse para você procurar na sua Bíblia, cada um tem uma tradução, né? Mas é o que o Senhor falou. Irmãos, no ano de 2025, nós vivemos o ano da expansão. Quem expandiu aí? Quem teve expansão? Né? Cada um teve a sua expansão. Uns expandiram no trabalho, no seu ministério, na sua saúde, nas suas famílias. Quantas crianças nasceram? E aqui no Ministério Fé e Família também nós tivemos expansão. Nós estamos crescendo em número. Perceberam quanta gente nova está chegando, né? Quantos líderes foram levantados. Hoje à noite, não percam, seremos aqui agraciados com a consagração de diáconos. Isso é maravilhoso, gente servindo ao reino. E também tivemos aí 13 novos pastores, das quais uma vos fala, né? Então, hoje nós totalizamos 36 pastores. Olha que coisa bacana, você pode escolher. Olha, eu gosto mais daquele. Olha, inclusive, né? Novo look. Pode escolher. Se você não gostava do meu cabelo de farofa, não tem problema. Agora, com o cabelo liso, quem sabe, você pode me escolher. Então, isso é glorioso, porque neste ano nós construímos a igreja das crianças. Isso é muito profético. Porque toda igreja, irmãos, que investe em crianças, ela expande. Porque nós temos que cuidar das novas gerações. Daqui a pouco nós vamos embora. E nós temos que deixar aqui o nosso legado. Então, nós expandimos. E olha que interessante. Nós temos consolidados hoje 19 departamentos, 10 ministérios e uma associação. Irmãos, quem que tem um espaço para celebrar a festa? Pastor Neto, meu coração se encheu de alegria. Nós celebramos várias atividades aqui nesses dias de festividade. E o pastor Neto cuida daquela casa assim
como a sua casa. Eu tenho certeza que você cuida de lá, igual você cuida da sua casa. E nós tivemos uma festa lá, ele só me passou um vídeo, tá tudo assim. Eu falei, meu Deus. Então nós temos que entender as coisas no natural, no espiritual. Deus está mudando a nossa história. Prepara 2026, é uma década, 10 anos de ministério, fé e família, e 2026 já começou. Se você não está planejando, comece a planejar, comece a sonhar, comece a profetizar. Então a palavra que o Senhor colocou ao meu coração é o seguinte: atributo de Deus, qualidade do fruto do Espírito. Quero agradecer a Alana, né, que eu tentei passar para ela o que era a imagem, mas falar de benignidade é algo muito subjetivo. Não daria para colocar numa imagem. Mas eu vou falar de benignidade do ponto de vista subjetivo e objetivo. E o objetivo nós conseguimos ver aqui, ó, numa foto como essa, de uma família, e a Alana foi muito feliz, né, amor, que colocou uma família de japa, foi por conta dela, tá? Mas isso também é muito profético, porque em nome de Jesus, a minha família vai expandir. O ano de 2026, eu quero, pelo menos, ter um bebê no ventre de uma das minhas filhas, né? Tá bom, eu não aguento mais ser vó de cachorro. Então, quando eu falo em fruto, ó, tanto que a língua portuguesa ela é complexa. A gente fala em fruto, a gente pensa na fruta. Ah lá, né? O pastor Paulo pregou aqui o fruto do Espírito como cacho de uva. Né? Então, várias unidades da uva dá um cacho. O pastor Alexandre pregou aqui que o fruto pode ser uma mexerica, um gomo que complementa o fruto. Mas, enfim, eu quero falar de fruto aqui como resultado. Então, o fruto do seu trabalho, o fruto da sua obra, o fruto do seu investimento. Então, o resultado daquilo que você faz. E neste ano de 2025, nós vamos colher, estamos colhendo o fruto do que nós plantamos. Isso é óbvio. Então, nós podemos entender que o fruto das nossas mãos nos permite expandir. Né, Cleidiana? Cleidiana está expandindo, né, Rafael? Rafael implantou o Conecta. Muita expansão para os nossos empresários. Gente, vamos investir no reino. Contrate um irmão para resolver sua demanda. Né? Vamos investir no povo dessa casa. E nós vamos começar lá com Gênesis 3:19. E lá em Gênesis 3:19, começa dizendo o seguinte... Parece, né, uma aparente maldição, mas é uma instrução. Pode colocar? Ó, com o suor do rosto, você obterá alimento, até que volte à terra. Então, eu e vocês temos que trabalhar para obtermos o alimento, até voltarmos à terra. O que é isso, irmãos? Né? Vamos voltar para a terrinha. Olha para o lado aí, olha uma terrinha que tem do seu lado. Umas terrinhas bonitas, umas terrinhas ajeitadas, né? Você e eu somos terra. Tem terra, a terra adubada. Pode investir, pode estar fertilizada já, ó. Invista nessa terra, gente, que vai dar fruto, né? Então, eu e vocês somos terra, e a terra, ao pó, nós voltaremos. Com isso, nós temos que entender que, como fruto, e essa terra dá muitos frutos, volta àquela terra principal, aquela tela do nosso... Isso, essa daí. Olha aí. Expansão através do fruto do Espírito. É isso que nós precisamos entender. Fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é o resultado daquilo que nós plantamos. Então, ali está claro, uma árvore, olha o tanto de fruto. Aí nós vamos pegar bem esse aqui do meio, ó, benignidade. E na nossa língua, a gente não fala muito essa palavra. Nossa, você é benigno, pastor Devani? Pensa num homem benigno. Hoje eu falei para ele, pastor Devani, não me bloqueia, porque eu acho que eu atormento ele durante o dia de um tanto. Faz isso, faz aquilo, né? Mas ele é generoso para comigo. Então, eu quero falar para os irmãos sobre uma
qualidade do fruto do Espírito, que é a benignidade. O pastor Alexandre pregou aqui, que o fruto do Espírito são qualidades. E também quero falar sobre um atributo. Por gentileza, Gálatas 5, 19 e 21. Porque para poder falar de fruto, nós temos que começar com aquilo que não é fruto. Tá? Então, quando seguem os desejos da natureza humana, olha isso, natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade. Quem estiver anotando, pode pegar essa palavra aí, hostilidade, tá? Discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Quando a gente fala desses 17, são 17 obras da carne, dá até canseira. A gente fica cansado. Mas é necessário a gente pensar e refletir sobre isso. Talvez quando a gente lê isso aqui, ai meu Deus, graças a Deus eu sou crente, eu não tenho isso daí. Eu já me converti, eu estou na igreja posicionado, isso aqui não é para mim. É para aquele meu cunhado, para aquele meu sogro, para aquele meu amigo, não é para mim. Cuidado. Cuidado, porque eu e vocês somos terra. Possuímos uma natureza humana e qualquer um de nós está suscetível a ter um desses. Talvez não existe pecadinho nem pecadão, mas talvez há alguns mais difíceis, mas a palavra de Deus também é clara: aquele que está de pé, cuide que não caia. Então, quando nós olhamos assim, por exemplo, acesso de raiva, não, isso é para o meu cachorro que tem aquela doença, raiva, não é comigo. Mas nós podemos ter, irmãos, naquele trânsito, naquela hora, naquela palavra que alguém falou, né? E quando a gente vê, meu Deus, e às vezes nós temos acesso de raiva com um cônjuge, com um irmão da igreja, porque não fez do jeito que nós queríamos. No dia da consagração do meu marido, achei bonitinho demais. O pastor Jorley, daqui a pouco eu vou falar dele, vou expor ele aqui. Mas ele virou para o meu marido e falou assim: César, se eu que for te ungir, eu quero derramar muito óleo, porque eu quero acabar com essa ira sua. Eu falei: glória a Deus, pode lavar, enxaguar, pode fazer o que quiser. Porque nós temos a nossa natureza humana. E eu vou mostrar isso para vocês, por gentileza. Vá lá no Romanos 7, 18. Escute, quem estiver anotando. O homem está mais propenso à carne do que à santidade. Infelizmente, nós precisamos falar isso aqui. Então, eu e vocês, como a palavra mesmo diz, vigiai e orai sem cessar. E aí a gente pensa assim: como que eu vou passar o dia inteiro, né, pastor Júnior? A pessoa está lá naquele seu cliente, esperando o cliente, falando com o cliente. Como é que eu vou ficar lá de joelho? Orar sem cessar é sua mente, é até a consciência da presença do Senhor. Ele está em você, Ele vive em você, você é templo do Espírito Santo. Então, em todo tempo, vigiai. E lá em Romanos 7, 18 diz: porque eu sei que em mim, isso é Paulo falando, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele declarando a sua incapacidade de armazenar o bem. Só que, quando o Espírito Santo habita em nós, aí há bondade, aí há grandeza. E o Paulo fala que a nossa natureza humana, ela é inclinada ao pecado. Há uma luta interna. Há uma luta interna, Paulo fala, o que eu quero e se eu faço, o que eu não faço, isso que eu quero. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Para a gente entender melhor, vai lá em Romanos 8, 7 e 8. Romanos 8, 7, isso.
Por isso, as pessoas que têm a mente controlada, olha aqui, a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. E o que é isso, inimigo? Na minha tradução, é na NLT, diz assim: pois a natureza pecaminosa é sempre hostil a Deus. Lembra que eu falei para vocês? Grava a palavra hostilidade. Então, quando nós estamos com a mente controlada, quando você vai estudar o fruto do Espírito, uma qualidade do fruto do Espírito está ligada à outra. Um vai puxando a outra. Então, por isso que o fruto é formado com todas essas qualidades. Então, a hostilidade faz com que eu e vocês possamos nos tornar inimigos de Deus. Então, quando a pessoa, eu vou falar de crente, eu não quero ir na igreja, não. E deixa eu falar, ser crente não é só vir na igreja. Muito pelo contrário, que é super fácil ser crente. Maravilhoso ver os irmãos, congregar, isso é bíblico. Não, vou ver no YouTube, está mais prático. Não, nós precisamos entender que a nossa amizade, a nossa comunhão com os irmãos faz parte da nossa amizade, da nossa aliança com o Senhor. E quando nós estamos com a nossa natureza humana, nos tornamos inimigas de Deus, né? Nós deixamos de obedecer a Deus e não podemos obedecê-lo. Então, tudo isso é carne, é a nossa vontade, é o nosso desejo, sou eu que tenho razão. Então, o tempo inteiro nós precisamos vigiar. Eu estou obedecendo o que Deus deseja de mim, ou eu estou obedecendo a minha vontade, aquilo que eu quero? Porque o que eu quero é o que eu faço, o que eu não quero é o que eu não faço. Então, vamos lá em Gênesis 8, 21. Olha o que aconteceu num dos maiores eventos da história da humanidade. Quando Deus se desagradou da humanidade, se arrependeu de tudo aquilo que tinha feito, vou destruir a terra. Mas o que ele fez? Ele salvou uma família. Ele salvou uma família. Olha o nome do nosso ministério: Fé e Família. Aqui a arca do Senhor. Aqui famílias são salvas. Aqui famílias são consolidadas. Então, quando Deus destruiu a terra e aí retornou, né, a voltar à vida, olha o que o Senhor diz: o Senhor sentiu o aroma agradável. Deus naquele momento falou: nossa, voltou tudo ao normal. A vida voltou. Deus se alegrou. Deus se alegrou porque Ele viu o projeto dele inicial sendo recomeçado. Com uma família viva, uma família que ia descer da arca, uma família que iria povoar a terra. Então, por isso o aroma foi agradável a ele. Então, mas ele disse: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Mas ele recomendou, olha aqui, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Aqui eu quero fazer um alerta. Nosso coração é inclinado ao mal desde a infância. Aí eu ficava pensando assim, logo que eu me casei, vai fazer 34 anos, eu entrei no mestrado em educação. E no mestrado em educação, você tem que aprender, né, o que é propenso para educar uma pessoa. E eu comecei a ler os livros, os textos. Depois, pastor, eu tenho um punhado lá em casa, se quiser, te dou um tanto assim de livro. E aí, uma das coisas que mais me chocou foi falar que aquele bebezinho bonitinho, viram a Aurora, gente? Que coisa mais fofa. Deixa eu contar para vocês. A natureza daquele bebezinho é má. Eu falei: meu Deus, não pode ser. Um bebezinho tão lindo, um bebezinho tão agradável. É má. Pode observar que na criança, quando ela vai crescendo, aos 2 aninhos, quando ela começa a ter a vontade, ela luta com o outro. É meu, não dou, bate no coleguinha, morde o peito da mãe. É má.
E o que faz com que essa criança não desenvolva ainda mais essa natureza má? É uma boa educação nos lares, porque a verdade, a educação é no lar, é na família, é a estrutura familiar. Depois tem o ensino, é a escola. E aí depois a igreja. Né? Menino criado em igreja são meninos bons, porque aqui todo mundo é pai e mãe. Ah lá o filho de fulaninho, né? Você quer saber da sua vida, que a sua vida vai estar exposta, manda o seu filho lá para o Kids. Porque os professores do Kids já fazem a leitura, o diagnóstico. Já entendi o que acontece naquela casa. E vai orar por você, não fica constrangido. Você vai ser coberto de oração, porque alguém está orando para sua casa. Então, nós somos inclinados à maldade desde a infância. E aí eu quero te falar uma coisa. A hostilidade faz parte da natureza pecaminosa. Mas, Gláucia, como assim? Eu não sou hostil, eu sou um docinho. Eu sou tão agradável. Vamos lá. O que é hostilidade? A hostilidade é uma atitude de agressividade. É um antagonismo ou oposição contra alguém. Envolve comportamentos, palavras ou sentimentos que demonstram aversão, rejeição, raiva ou falta de disposição a cooperar. Né? Você quer que eu repita? Então tá. A hostilidade é uma atitude agressiva, antagônica, de oposição contra alguém, envolve comportamentos, palavras ou sentimentos que demonstram aversão, rejeição, raiva ou falta de disposição para cooperar. Vou exemplificar. Responder a alguém de forma ríspida, rude. Às vezes a pessoa não vê. Quando alguém for agressivo com você, fique tranquilo. Isso aí não é com você. É dela, com o problema dela, que ela caiu no seu colo aí, o bode expiatório. E aí que entra o amor de Deus. Você é uma pessoa que ama, você não vai responder à altura. Então, quando nós estamos, e eu estou falando agora para crente, aqui é pescar no aquário, né? Então, quando nós estamos num ambiente cristão, é muito maior a propensão dessas coisas acontecerem e a gente ficar chocado. Pastor Devani gritou comigo. Não. Ele não grita não. Não grita não. Exemplo fora da curva. Tá? Isso. Então, responder a alguém de forma ríspida ou irônica, sabia que a ironia também é uma forma hostil? Talvez você tenha a ironia como uma brincadeira. Mas deixa eu te falar, para o outro vai falar assim que não está preparado, que não está maduro, porque eu já tive que apagar incêndio de muita gente. Não, é o jeito da pessoa, ela não está sendo rude com você. Então, cuidado, se você é uma pessoa que é brincalhona, que gosta da ironia, é divertido também, mas veja com quem que você brinca. Criar conflitos ou dificultar a vida de alguém de propósito. Também me escalou para a mídia hoje, não queria ir, mas agora também vou ficar lá tirando aquelas fotos chechelenta. Brincadeira, isso não existe, tá? Demonstrar antipatia aberta. O que é uma antipatia aberta? Caras e bocas. Alguém está numa reunião, eu vivi no mundo acadêmico, vocês não têm noção. Está lá o professor, o coordenador falando, e o professor fazendo, de novo, Vocês acham que isso não acontece no meio de cristão, de crente? Muito. Não aqui na Fé e Família. Me contaram, eu tenho amigos de outra igreja, me contaram que lá acontece isso. Aqui não. E o que é mais interessante, o que é um exemplo de hostilidade? Atitudes passivo-agressivas. Preste atenção. O que é uma pessoa passiva? Alguém dá uma orientação. Olha, nós vamos reunir, né, pastor Neto? Olha que evento lindo foi feito ali
no dia da fazendinha, né? Mas é muita coisa, muita gente trabalhando. Então, pastor Neto, na liderança, vamos para a fazendinha. Aí o pastor Jorge, que é militar, já conhece o povo de lá, né? Pastor Jorge, leva aquela caixa. Aí pastor Jorge não fala nada, porque o pastor Jorge é um lord, um gentleman, né? Aí ele fala assim, sim senhor, pastor Neto. Aí o pensamento dele, por que o pastor Neto acha que eu tenho que carregar as caixas? Ele fez aquilo de uma forma passiva. Deixa eu contar aqui para vocês. Cuidado os passivos. Quem é o passivo? Aquele que não quer conflito. Aquele que faz coisas sem querer fazer para evitar a confusão. Sabe o que acontece com o passivo? Ele adoece. Quanto mais tempo ele fica fazendo coisas que ele não quer fazer, ele vai adoecendo. Aí, Glaucio, então eu tenho que soltar os cachorros. Quando nós lidamos com pessoas, que é o oposto, o agressivo, a gente até sabe. Quando eu falar aquilo para o Luiz Felipe, que eu vou falar para o Luiz, porque todo mundo quem conhece sabe que ele jamais fala. Quando eu falar aquilo para o Luiz Felipe, ele vai soltar os cachorros. Quando a gente sabe que a pessoa, ela é agressiva, a gente já se prepara. Mas, enfim, o contrário da hostilidade é a benignidade. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Vai lá em Gálatas 5:22, por favor. O contrário da hostilidade é a benignidade. Mas o fruto do Espírito, ou seja, o resultado do fruto, né, do Espírito Santo, que é só o Espírito Santo que produz, eu e você não damos conta de produzir, põe isso na sua cabeça. Eu e vocês não somos bonzinhos ou extraordinários para produzir isso, tá? É amor. Por que começa lá com o amor? Lá em 1 Coríntios 13 diz, de tudo que vai prevalecer, de todos os dons, só o amor vai prevalecer. Então, começa com o amor. Então, é amor, alegria, paz, longanimidade. Olha aí. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então, o versículo da minha vida é esse. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu e vocês já estamos crucificados e fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Então nós temos a identidade, a cara, a mesma personalidade. Então vamos lá, benignidade é uma qualidade que expressa bondade, gentileza, ternura e disposição de fazer o bem. Você decide fazer o bem. Eu quero fazer o bem, né? É agir com suavidade, cuidado e consideração com as pessoas, mesmo quando a situação é difícil. Você ser gentil com quem é hostil é um desafio e é fruto do Espírito Santo. Então, o que significa isso? Exemplos práticos. Por exemplo, tratar o outro com gentileza ativa. Você ser gentil, né, e não agir, ser ativo é você agir. Coisa simples, você cede um lugar na fila, você dá um lugar na cadeira, você faz gentileza no dia a dia. Maridos têm muitas oportunidades de ser gentil com as mulheres. É levar a compra do supermercado, tirar de dentro do carro. Mulher não é feita para carregar peso. Mulher não precisa de abrir a porta do carro. Não é porque ela está incapacitada. Abre a porta do carro. Isso é gentileza, né? Demonstrar bondade prática. Quer demonstrar uma bondade prática? Diga assim para a pessoa, eu vou orar por você, mas ore. Ore de verdade. Tá? Quando você tira tempo de oração, o Senhor vai te mostrando as pessoas que você tem que orar. Ser cuidadoso, amável, compassivo, em especial com as palavras. Isso significa promover o bem-estar do outro. O que vai fazer o outro se sentir bem? Pensa. Então, gente, só podemos ser benignos ou exercer a benignidade pelo poder do Espírito Santo. E eu quero te falar aqui uma coisa que é o tema dessa pregação, né? Que é uma instrução, na verdade. Qualidade é uma característica que descreve algo ou alguém.
Por exemplo, eu falo assim, pastor Jorley é a mansidão em pessoa. Né? Então, a qualidade... É profético, pastor? Para mim, ele é. Então, eu descrevo uma qualidade dele. Então, o que é importante entender? Há uma diferença prática, né? O atributo é uma característica que diz que pertence ou define, é atribuído a alguém. É diferente daquilo que está dentro. É algo que define. Então, qualidade, às vezes uma qualidade pode ser um atributo, mas nem todo atributo é uma qualidade. Vou te mostrar. Por exemplo, bondade é uma qualidade de algo bom. É uma qualidade. Então, eu digo que alguém pode ser bom. Né? Então, a Luciene é uma pessoa boa. Deus é bom? Deus é bom. Mas para Deus, existem atributos que não são possíveis ser humanos. Por exemplo, onipotência. É um atributo de Deus e eu e vocês não vão poder ser. Mas tem atributos de Deus que nós podemos ser. Então, o que lá na teologia é dito? Existem os atributos transcendentes, que são naturais de Deus, que estão acima, que estão fora, que são superior, nós não podemos imitar, né? Não tem jeito. Mas temos os atributos imanentes, que são aqueles que estão dentro e que vão atuar na realidade. Então, benignidade, eu e vocês podemos decidir ser. Eu posso decidir ser uma pessoa gentil, eu posso decidir ser uma pessoa agradável, eu posso decidir ser uma pessoa suave, eu posso decidir fazer o bem para o outro, isso eu decido. E com quem que eu aprendi? Com o nosso Pai, né? Então, por gentileza, Salmo 63, 3. Olha só que celebração. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Então é celebração. E por que a benignidade é um atributo de Deus? É aqui que entra a pregação. Até aqui foi a instrução, e eu tenho só 9 minutos. Né? Então você entendeu que ser benigno é ser gentil, é ser amável, é decidir. Então é um atributo que você e eu podemos copiar do nosso Pai. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Então o seu filho vai parecer com o senhor, pastor Júnior, vai ser só a cara. Filho imita o pai. O pai não precisa falar nada, só de ver o que o pai está fazendo, ele começa. E Deus teve misericórdia que mandou Jesus. É um homem, porque a gente fica pensando, nossa, Deus está tão distante, tão difícil de ver. Não, tem a figura de Jesus, ainda tem os evangelhos de tudo que ele fez. Então nosso papel é o quê? Seguir aquilo que Jesus falou e fez. Então vamos lá, Isaías 63, 7. As escrituras falam para nós da multidão das suas benignidades. Celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Olha isso. Nós precisamos celebrar tudo que Deus tem feito. Somente Deus é capaz de expressar o seu favor paternal para com seu povo, né? Então vamos lá em Êxodo 34, 6. O Senhor, um momento em que Moisés, né, e o Senhor, imagina, Moisés viu o Senhor face a face, o único, e Deus nem pôde mostrar face a face, ele viu o Senhor, a glória do Senhor de costas. Hoje pela manhã, quando nós chegamos aqui, a glória do Senhor já se manifestou, a presença do Senhor nesse lugar tem sido coisa sobrenatural, os céus têm sido abertos aqui. Eu declaro que muitos de vocês verão, muitos de vocês terão visões, olhos abertos, ouvidos para ouvir as coisas do céu. Abra-te os seus ouvidos. Nós estamos com um projeto de leitura bíblica que se chama Éfatá. Abra-se os ouvidos, abra-se os olhos, para que nós possamos ver a multidão de benignidade. Então nesse momento, olha o que o Senhor fez. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade.
Tá? Então, quais são as evidências desse atributo de Deus da benignidade para conosco, para os santos? O primeiro está lá, Efésios 1:5. Ele diz, em amor, né, essa frase é diferente, em amor nos predestinou para sermos adotados. Escute, Deus te adotou. Não era para eu e você estar aqui, nós somos adotados. Um dos movimentos que tem sido feito mundialmente é para que nós, crentes, adotemos crianças. Quanto mais crianças forem adotadas, maior a perspectiva da sociedade, da humanidade melhorar. Porque gente sem paternidade é a cara do pastor Jorge, né? Falar de paternidade, identidade. Então, com amor, né, o Senhor nos predestinou desde sempre, desde lá do Éden, o Senhor já tinha nos predestinados. Vamos lá em Jeremias 31:3, por favor. Olha que lindo. Quando Jeremias, essa palavra. De longe, olha que lindo, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Cada um de nós que está aqui nessa manhã, é porque o Senhor nos atraiu. Nós pensamos assim, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou celebrar. Não, todos os dias o Senhor nos encontra, é Ele que promove o encontro. Lá no Éden, Ele saía para encontrar com o homem. Isso acontece ainda hoje. Cada manhã que você se levanta, é um dia do encontro. Já coloca o pé para fora da sua cama. Senhor, como é que o Senhor quer me encontrar hoje? É pela benignidade dEle que você está aqui. É pela benignidade dEle que você é encontrado todos os dias. Essa é uma resposta. Olha que lindo a aliança do Senhor. Por favor, Oséias 2:19. Um momento complicado em que Israel era infiel. Quantos de nós somos infiéis? Pela benignidade do Senhor, nós ainda não entregamos a Ele, devolvemos a Ele tudo que Ele tem nos dado. E Oséias passou por tudo isso, da infidelidade da esposa. E olha que o Senhor fala, desposar-te-ei comigo para sempre. O Senhor tem uma aliança comigo e com você. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdia. Deus tem uma aliança eterna comigo e com você. Deus tem uma aliança eterna com essa igreja. Nós mudamos de fase. Nós mudamos de fase. Nós estamos num outro nível. O que o Senhor fará nessa casa em 2026 será algo extraordinário. Tem promessas. Comece a celebrar as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Traga do céu aquilo que já está pronto. O que ligardes dos céus e ligardes da terra será realmente realizado. O Senhor tem planos para essa casa. É a misericórdia do Senhor quem não nos deixa ser consumidos. E olha só em Isaías 54:10. Por que ele diz? Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Por que montanhas? Por que outeiros? Porque algo grande, algo poderoso, e isso pode desviar. Mas olha o que Deus fala, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz. O que é o conserto, gente? O conserto, né? É a aliança do Senhor. Não mudará, não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti, de mim. Senhor, muito obrigada pela tua benignidade. E os santos, as respostas dos santos, para sermos cuidadosos com obediência. Essa é o fruto do Espírito. Nós precisamos ser cuidadosos em obedecer, assim como Davi diz, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. Eu declaro nessa manhã, você vai abrir os seus olhos todos os dias para ver a benignidade do Senhor, porque Davi não se desviou, porque ele via a benignidade. Que você veja, que você sinta, que você obedeça, e por causa disso você vai ver a perfeição de Deus. A Deus é perfeito e fortalece a nossa fé.
é um espírito de adoração, porque a tua benignidade é melhor que a vida, e os meus lábios te louvarão. E esperança é a benignidade de Deus que nos dá esperança. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar. O Senhor hoje nos consola. O Senhor consola hoje a família do pastor Honório. O Senhor consola quem está de luto, quem está triste. E nós devemos ter súplica de oração, porque lá em Salmos 119, 159 diz: considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, Senhor, conforme a tua benignidade. E tenha súplica, peça ao Senhor quando você pecar, peça como Davi fez lá em Salmo 51, 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E levante de manhã, sabendo que a benignidade de Deus se renovou na sua vida, porque de noite, no seu devocional noturno, você vai dizer, lá em Salmo 143, 8 diz: faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma suplica pela tua benignidade. Eu desejo e anelo por ti, ó meu Deus. Eu desejo ardentemente a tua presença. Eu declaro, Senhor, renova a tua benignidade. Recebe tudo, recebe. Ensina-me, Senhor, a tua benignidade, a andar segundo os teus caminhos, a ser conforme a tua semelhança, que eu possa te louvar, que eu possa te adorar todos os dias da minha vida. Aplauda o Senhor. Tua presença me atraiu, tentei esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Pastora Glaucia, por favor, você precisa reconhecer quando tem profeta na casa. Deus envia pessoas como seu instrumento para abençoar a sua igreja, o Senhor. Pergunta para o seu irmão, pergunta assim para o seu irmão: como poderemos ser o mesmo? Pergunta: como poderemos continuar sendo o mesmo?